Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais um comentário, mais uma reflexão sobre um texto da Palavra de Deus. Eu acredito que esse texto, se não for o mais lido, é um dos mais lidos em toda a face da terra na Bíblia Sagrada. E você certamente já ouviu a leitura desse salmo, que é o 23, Salmo 23, Salmo do Bom Pastor. Eu quero comentar alguma coisa a respeito das palavras desse salmo que foi escrito pelo Davi, que se tornou o rei Davi, o grande rei Davi, o homem do Senhor, um homem segundo o coração de Deus. Mas ele escreveu esse salmo inspirado quando ele era um pastor de ovelhas, um jovenzinho. Eu quero compartilhar com você essas palavras. Por isso, vamos fazer a leitura do Salmo 23 na Palavra de Deus, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu fico imaginando a inspiração que Deus colocou no coração de Davi, um jovenzinho, um jovem pastor de ovelhas, que cuidava do rebanho da sua família. E quando ele declara: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque ele sabe o cuidado que o pastor deveria ter com o rebanho, com as suas ovelhas, com cada uma delas, Os cuidados da criação, os cuidados de proteção que ele deveria ter, E ele assemelhava, ele dizia, no seu coração, ele dizia: se o Senhor cuidar de mim com o mesmo desvelo que eu tenho pelas minhas ovelhas, pelo rebanho da minha família, O Senhor, o Deus de Israel, é o meu pastor, nada me faltará. Por quê? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Que era o serviço do pastor, o trabalho do pastor, de levar as suas ovelhas para pastar em pastos verdejantes, E levar o rebanho até as águas tranquilas, onde podiam saciar a sua sede. Assim ele sentia que Deus o protegia e Deus o guiava também nas águas tranquilas, no pasto verdejante. Ele dizia: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigera minha alma, porque no dia a dia o sol escaldante, muitas vezes o calor intenso, Que são as lutas que nós temos nessa vida, os problemas que nós enfrentamos, os desafios que nós passamos. Muitas vezes nós ansiamos, esperamos, pedimos, clamamos pelo refrigério da nossa alma. E que Deus nos guie pelos caminhos da justiça, da sua justiça, por amor do seu nome. E ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, porque no nosso percurso, na nossa caminhada, na nossa jornada, haverá períodos difíceis, haverá locais difíceis de acesso íngreme, de dificuldade absoluta, Mas o que diz aqui a palavra? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Que maravilha saber que Deus está conosco. E quando Deus está conosco, mesmo que tenhamos que passar pelo vale das sombras da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Até a correção de Deus, até a vara, o cajado,
o cajado era aquela, tipo uma bengala bem comprida, que tinha uma ponta curva, que era para colocar a ovelhinha no caminho. Muitas vezes queria pegar um caminho errado, então o pastor ia lá, puxava ela pelo pescocinho, sem machucá-la, sem maltratá-la, mas fazendo ela andar no caminho certo, né? A tua vara e o teu cajado me consolam, é o conforto nosso, é a correção de Deus, é o direcionamento de Deus à nossa vida. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O Senhor sempre nos fortalecerá, nos dará alimento dos altos céus, alimento espiritual para nos fortalecer, para nos dar forças para vencer os períodos difíceis que nós temos que passar, até mesmo na presença dos nossos inimigos. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A unção de Deus não pode nos faltar. A unção do Espírito Santo não pode faltar sobre nós, né? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Preparas uma mesa, prepara o alimento, prepara o fortalecimento para que nós possamos nos robustecer, ficarmos fortalecidos para os combates, para os desafios, para os enfrentamentos que nós temos que passar, né? E na presença dos nossos inimigos, os nossos inimigos vão assistir Deus nos fortalecendo, Deus nos ungindo, Deus nos capacitando. E o nosso cálice tem que estar transbordante, o meu cálice transborda. O cálice de Davizinho, na época, depois, antes de ele se tornar o grande rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, Davi falhou, errou em muitas coisas, cometeu muitos erros, né? Cometeu um pecado muito grave, foi exortado severamente pelo Senhor, teve consequências, porque todo pecado tem consequências, mas Davi era um homem que tinha um coração quebrantado na presença de Deus, né? Por isso que a Bíblia diz que Davi tinha um coração quebrantado, era um homem segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus era Davi. Que o Senhor nos conceda um coração quebrantado também, para nos humilharmos na presença de Deus, para reconhecermos as nossas falhas e os nossos erros. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias da nossa vida. Nós precisamos da bondade e da misericórdia de Deus. Aliás, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Vamos crer que nós possamos ter no nosso coração sentimento semelhante ao de Davi, que reconheceu em Deus o seu guia, o seu protetor, o seu Senhor, o seu guia, que nós possamos ter em Jesus o nosso guia, o nosso protetor, o nosso Salvador pessoal. Mais uma vez, antes de orar por você, eu quero te dizer que Jesus é o Salvador. Ele é o único nome que nos foi dado debaixo dos céus, aqui na terra, para que devamos ser salvos. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso justificador diante de Deus. Por isso nós podemos orar com tranquilidade, podemos orar com confiança, sabendo que a nossa oração chega diante de Deus através do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Amém? Não sei como foi o seu dia, como está sendo as últimas horas que você está passando, as lutas que você está enfrentando, mas nós vamos orar agora. Vamos falar com Deus de Israel, vamos falar com o nosso pastor, com o nosso protetor, com o nosso Redentor, com o nosso Deus, com o nosso Jesus Salvador. Que o Espírito Santo nos ajude agora nesse momento de oração, nos abençoando, alcançando o seu lar, a sua família, os seus negócios, as suas necessidades. Eu sei que a maioria das pessoas com quem estou falando, que nos acompanham, vão nos acompanhar nessa oração, tem problemas, enfrentam lutas, tem desafios, tem uma família, um lar que você representa, tem talvez uma pessoa enferma, doente, que precisa ter a sua saúde restaurada. Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus
em nome do Senhor Jesus. Por isso, se for possível, feche os teus olhos, inclina a tua cabeça e oremos juntos agora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu me apresento diante de Ti agora em nome do Senhor Jesus e elevo nesta oração e na Tua presença diante dos Teus olhos, Senhor, a cada vida que está orando comigo, aonde estiver, seja aqui no Brasil, seja fora, seja em cidade próxima, cidade distante, sejam amigos, familiares, irmãos na fé, amigos, conhecidos, não importa. A cada um que esteja orando comigo nesta oração, eu peço, Senhor, estende as tuas mãos de poder, as tuas mãos de milagre, alcança com a virtude do teu Espírito, que a tua unção leve a bênção poderosa da cura, da libertação, a tua bênção em nome de Jesus, alcançando os lares, alcançando as famílias, os negócios, os problemas que precisam de solução e os enfermos que precisam ter sua saúde restaurada. Senhor, atende operando um milagre, em nome de Jesus, é o que eu rogo a Ti agora, para a honra e glória do Teu nome e do Teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e nos permitindo Deus, até a próxima.